Hoje é quinta, 14 de julho, e entra no ar neste momento mais um pré-jogo aqui no canal do TF. A thumb mostra a espera de um milagre. É isso que todos nós botafoguenses aguardamos na partida de hoje entre Botafogo e América Mineiro. 3-0 perdido lá no Estádio Independência, hoje precisamos, no mínimo, repetir o placar para levar a partida para a marca dos pênaltis. E aí, contarmos com Gatito Fernandes. Tudo sobre esse jogo daqui a pouco, após a vinheta. Mas antes, você vai baixar o OneFootball, o melhor e mais completo aplicativo de futebol do mundo. Se você estiver lá no Newton Santos, quiser acompanhar ele o tempo real e outras partidas do futebol brasileiro, você pode através do melhor e mais completo aplicativo de futebol do mundo. Se você ainda não baixou, tá perdendo tempo. O link tá aqui embaixo na nossa descrição. Você vai baixar e vai ter esse aplicativo completaço em seu smartphone. Baixe, eu tenho certeza que você vai curtir demais. O OneFootball é parceiro do canal do TF e eu recomendo, hein? Hoje, às 21 horas, no estádio Newton Santos, Botafogo e América Mineiro. Hoje, nós precisamos, no mínimo, igualar esse placar. Vencendo por 3-0, 5-2, 6-3, 7-4, não importa. Na Copa do Brasil, não existe mais o critério de gols fora. Então, não importa qual vitória por 3 gols aconteça, se for repetido o placar da primeira partida que aconteceu no Estádio Independência, o Glorioso levará a partida para a marca penal. Se vencermos por 4-0, 5-6, o Botafogo estará classificado para as quartas de final da competição nacional. Hoje nós teremos alguns desfalques. Cuesta, mesmo se não tivesse jogado pela equipe do Internacional em fases anteriores da competição, ele estaria fora, porque recebeu uma pancada ali no rosto e teve algumas fraturas na região e não estaria à disposição para esta peleja. Luiz Oyama é o mesmo caso, por ele já ter vestido a camisa da equipe do Mirassol. Piazon também está fora devido à pancada que teve ali com o zagueiro botafoguense. E o Botafogo terá novidades na equipe. Gustavo Sauer está de volta depois de muito tempo sem vestir a nossa camisa. O ponta que foi contratado para ser titular voltou a ser relacionado. Além dele, DG também está à disposição do técnico Luiz Castro. Como sempre, o treinador botafoguense define a equipe ali e passa para os seus comandados na pré-eleição. Eu tenho uma visão, acho que o Botafogo tem que partir para cima, não tem que esperar a equipe comandada pelo Wagner Mancini. Tem que partir para dentro e buscar aqui uma vitória de qualquer jeito. O importante hoje é vencer. Se a gente vencer pelo placar necessário para uma classificação, excelente. Mas o Botafogo tem que jogar bem e conseguir uma vitória. Eu iria a campo com Gatito, Saravia, na zaga Canu e Carli, e na lateral esquerda iria com DG, até mesmo para dar uma movimentação para esse menino que provavelmente será titular contra a equipe do Atlético Mineiro no próximo domingo no Campeonato Brasileiro. Meio campo ofensivo: Patrick de Paula e Lucas Fernandes, nas extremas Gustavo Sauer e Vinícius Lopes, e jogaria talvez com Matheus Nascimento e Erisson, ou Chay fazendo o papel ali de um meio-campista para o Botafogo não perder o meio-campo e Erisson na frente. Faria esse time, seria o meu time escalado para enfrentar a equipe do Coelho, que certamente vai ficar com as linhas baixas. O Léo Dantas vai trazer tudo sobre o nosso adversário na partida de hoje, mas eu tentaria fazer um time para cima, com intensidade, buscando gol a todo momento. A peleja será transmitida pelo Sport TV, mas os ingressos ainda estão sendo comercializados e será importante a torcida comparecer e incentivar do primeiro ao último minuto lá no estádio Newton Santos. Quem vai apitar o jogo será o Braulio da Silva Machado. Ele já apitou 2 partidas do Botafogo nesta temporada e uma pela Copa do Brasil. E, coincidentemente, uma vitória por 3-0 lá no estádio Mané Garrincha contra o Ceilândia. E também o empate que a gente teve contra o Juventude na nossa casa. Tomara que ele novamente dê sorte, o Botafogo repita esse placar de 3-0. Para falar um pouquinho sobre o América Mineiro, trago o Leonardo Dantas. Oi, Thiago, pessoal do canal, tudo bem? Vamos falar então do Coelhão, o América Mineiro, adversário do Botafogo nessa quinta-feira, o Alvinegro em busca de uma remontada histórica. América e Botafogo já se enfrentaram outras 2 vezes recentemente, Brasileirão e Copa do Brasil. Já fiz vídeos dizendo como o América joga, seria repetitivo fazer de novo. Então eu vou pensar no América contra o Inter, porque teve algumas mudanças importantes, e eu imagino que o América, já com a vantagem de 3-0 no bolso, vai repetir esse esquema ainda mais cauteloso. Como foi o América diante do Inter?
Primeiro que praticamente abdicou do ataque, deu a bola para o Inter, foi quase 70-30, e se preocupou muito mais em se defender. Então eu imagino que ele vai repetir isso contra o Botafogo. O que aconteceu nesse jogo? O América fechou a linha de 4 lá atrás, os dois laterais praticamente não subiram, o Patrick e o Marlon, e deram muita estabilidade defensiva. O Inter teve muita dificuldade em entrar na área para tentar uma tabela ou uma jogada mais perto do gol. Os caras do meio campo fecharam uma linha de 3 também. O Ale, que normalmente é o mais adiantado deles, não fez esse papel de elo que normalmente ele faz. O Juninho também subiu muito pouco. E quem fez essa ligação foi o Ruiz. A gente imaginou, vendo a escalação inicial, que o Ruiz seria um falso 9, mais ou menos o que foi o Rodriguinho do Cuiabá contra o Botafogo no domingo, mas isso não aconteceu. Ele fez, digamos assim, um entrelinhas entre os 3 volantes, porque aí o Ale ficou um pouco mais fixo lá atrás, e os 2 atacantes. Só que não tinha ninguém na área como referência. Eram os 2 caras totalmente abertos, Felipe Azevedo e Pedrinho fazendo fumaça na velocidade. O Ruiz voltava um pouco quando o América não tinha a bola, mas se descolava um pouco para tentar acionar esses 2 caras na velocidade quando o América conseguia contra-atacar. O Inter foi começando a errar e a se desesperar muito conforme o placar não era aberto. O Inter tentava uma pressão, o América tirava tudo, e aí com a torcida começando a pressionar, o time vendo que talvez empatasse com um time que briga contra o rebaixamento em casa, começou a ir pra frente com tudo, com um monte de atacante, foi dando espaço, fez uma pressão, é bem verdade, achou o gol no final, num erro de posicionamento da linha de impedimento do América, gol no finalzinho do Moisés, vocês devem ter visto, mas o fato é que o Inter se desorganizou quando ensaiou essa pressão. Conseguiu, mas essa desorganização causou muitas saídas em velocidade para o América, que no segundo tempo incomodou muito no contra-ataque, sempre com esses 2 caras muito abertos. Então o Botafogo vai precisar tomar cuidado com isso, porque se o América esqueceu de atacar praticamente e apostou só no contra-ataque, num jogo valendo 3 pontos, vai fazer isso num jogo eliminatório onde tem 3-0 de vantagem. Então o Botafogo precisa ser organizado quando for pressionar com tudo o time do América. E aí, o que a gente pode pensar desse América e Inter pro Botafogo tentar fazer? Esquecer os 3 zagueiros, não faz necessidade nenhuma você ter um cara da sobra se o América praticamente não vai atacar. Nos momentos em que o Inter conseguiu ser mais efetivo, ele fez isso quebrando a linha de marcação do América, ou com bons passes em profundidade para tentar rasgar a defesa, ou então no mano a mano, principalmente com os caras mais abertos. Então o Jefinho pode fazer isso pelo lado esquerdo, porque é basicamente o único jogador que tem esse drible, esse 1 a 1, então ele precisa jogar ali do lado esquerdo na minha visão. Então esse foi o América contra o Inter e a projeção que eu faço para o duelo contra o Botafogo. Vocês estão acreditando? Boa sorte. Antes do Leozão Memória Alvinegra, você tá aqui quase o final do vídeo, você não deixou o like? Deixa o like, é muito importante que você ajude o canal do TF com o seu like, porque estamos todos os dias aqui com 3 conteúdos. Hoje, nós teremos o Almoço com o TF com um vídeo especial falando sobre Martín Ojeda. Será que ele pode ser um bom reforço do Botafogo? Terei aqui opiniões bem interessantes a respeito do ponta argentino. Para falar, e hoje de maneira bem diferente, chamo o Leozão Memória Alvinegra. Fala aí, Leozão, abra seu coração, meu amigo. Fala, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Léo do canal Memória Alvinegra. Minha participação aqui no pré-jogo do canal do TF vai ser um pouquinho diferente. A gente tem sido muito machucado nesses últimos dias pelos resultados, pela mídia tradicional, os catedráticos que gostam de falar e falar e falar, muitas vezes sem fundamento. Então a minha participação aqui no pré-jogo do canal do TF vai ser um pouquinho diferente. Vai ser para trazer esperança para o torcedor alvinegro para a partida de volta contra o América Mineiro no estádio Newton Santos, em que precisamos fazer 3 ou mais gols para a gente conseguir a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. E eu vou ser bem breve, prometo. Eu quero recordar vocês de momentos em que o Botafogo precisava virar e virou. Porque, sim, gente, a história do Botafogo também é talhada por viradas épicas, por superações que muita gente não acredita, que os catedráticos nunca acreditam que o Botafogo é capaz. Afinal, para qualquer outro clube, uma derrota gigante, uma derrota sofrida, é apenas um acidente de percurso, mas para o Botafogo não. Para estes catedráticos, qualquer derrota para o Botafogo é o fim. Só que eles não entendem o que nós, torcedores do Botafogo, entendemos. Que o Botafogo é maior do que o fim. Que o Botafogo é maior do que tudo. Então eu quero recordar vocês, por exemplo, de 1993. Todos sabemos o final da história. Na semifinal da Copa Conmebol, o Botafogo
perdeu para o Atlético Mineiro por 3-1 em Minas e com um 3-0 no estádio Caio Martins, com gols de Eliel, Simval e Rogério Pinheiro, aliás, pela ordem, Simval, Rogério Pinheiro e Eliel, o Botafogo conseguiu virar um placar de 3-1 contra o Atlético Mineiro. Chegamos à final, todo mundo sabe o fim dessa história maravilhosa que vivemos em 93. E também quero recordar vocês de 2017. Mas em 2017 o Botafogo perdeu só por 1-0. Gente, vocês lembram o tamanho do time do Atlético Mineiro naquele ano? O 1-0 que eles fizeram em cima da gente tinha um peso de um 3-0. Era Fred jogando demais, Casares jogando demais, Robinho jogando demais. 3 grandes jogadores decidindo para o Atlético Mineiro, sem contar o resto da equipe que lá atrás conseguia fechar os espaços e não tomava gols. Então, gente, vamos acreditar, vamos ao estádio. Eu, infelizmente, não vou poder ir porque eu ainda estou em quarentena, eu ainda estou em isolamento. Mas quem pode ir, vai ao estádio, compartilha do seu amor pelo Botafogo, faça com que o Botafogo sinta o pulsar do coração de cada um de vocês no estádio e vamos sim buscar essa vitória que para os catedráticos é improvável, mas que para o botafoguense o improvável não existe. O improvável é só uma palavra que outros torcedores usam para desqualificar a vitória alheia. O Botafogo é maior do que tudo, o Botafogo é maior do que o fim e nós vamos conseguir essa classificação. É isso que eu queria dizer para vocês, gente. Essa é a minha participação diferente aqui no canal do TF. Obrigado, TF, pela participação aqui. Grande abraço para vocês, espero que tenham gostado do conteúdo. Valeu, fui. Acreditar em um milagre. Acreditar que o Botafogo faça a sua melhor partida com o Luiz Castro. É isso que a gente quer, que eles joguem por nós e o milagre aconteça no estádio Newton Santos. Quero saber o seu palpite. Comente aqui. É isso, mais tarde almoço com o TF, à noite, 23 horas, live pós-jogo lá do Newton Santos. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Mais tarde tô aqui novamente falando sobre Botafogo de Futebol Regatas. Valeu, gente. Fui. Fogo neles. Vamos ganhar. Tenho fé. Tenho muita fé. Obrigado, gente. Valeu pelo carinho, valeu pela audiência. Mais tarde estarei de volta. Beijo. Tchau, tchau e fui. Fogo neles. Valeu.